medicina na Idade Média Oriental foi marcada pela medicina árabe e pela medicina no Império Bizantino. Incluía as províncias romanas orientais, dentre elas pode-se citar os países atuais da Península Balcânica, Turquia Ocidental, Síria, Israel, Egito, entre outros. Seu grande centro político e religioso era a cidade de Constantinopla. Medicina bizantina, essencialmente orientada pela fé cristã. Acreditava-se que cada santo era capaz de curar doenças específicas, como o Santo Artemis para a doença nos genitais e São Sebastião nas doenças contagiosas. Além do catolicismo, as religiões pagãs também se mostravam presentes na prática de feitiços e encantamentos e na crença em amuletos sagrados. A medicina bizantina foi marcada por 4 grandes médicos. Oribásio, que escreveu sobre dieta na gravidez, contracepção e moléstias infantis. Aécio de Amida, cuja obra era um compêndio de 16 volumes que abrangia todo o conhecimento médico até o século VI. Alexandre de Tralles, que apresentou originalidade especial ao descrever doenças e fazer prescrições diferentes das de Galeno. E Paulo de Égina, que foi cirurgião, ginecologista e obstetra, que mencionou a ligadura das trombas uterinas, descreveu pólipos nasais e realizou extirpação de amígdalas. Enquanto no Ocidente a civilização estava em decadência após a queda do Império Romano, no Oriente ocorreu um extraordinário crescimento cultural dos povos que habitavam a Península Arábica com o surgimento do islamismo. Principalmente nos 250 primeiros anos da nova religião, houve um desenvolvimento médico e científico significativo. Mesmo antes da fundação do Islã, os árabes já haviam tomado contato com a cultura ocidental. Isso ocorreu quando os cristãos nestorianos, seguidores do patriarca Nestório, que foi expulso de Constantinopla por defender a dualidade de Cristo, se instalaram na Pérsia e fundaram a escola médica de Gondishapur, considerado o berço da medicina árabe. Por isso, o conhecimento médico árabe foi baseado na medicina grega, visto que nessa escola encontravam-se médicos gregos formados na escola de Alexandria. Os médicos islâmicos acreditavam na assistência ao doente e na busca por conhecimento. Por isso, deram grande ênfase ao aprendizado da clínica médica e alguns fizeram brilhantes observações. Apesar de desligarem a doença do estigma moral, embora acrescentassem no tratamento orações, eles acreditavam que a ajuda divina vinha por intermédio do médico. A Era do Ouro na medicina árabe se estendeu entre 850 e 1050 d.C. Nessa época, os médicos mais famosos foram Rhazes e Avicena, do Califado Oriental. Al-Rhazes, médico persa bastante influenciado por Hipócrates, escreveu uma enciclopédia médica chamada de Al-Mansuri. Seu trabalho foi traduzido para diversos idiomas e se tornou uma fonte de aprendizado médico, tanto para os árabes quanto para a Europa Ocidental durante séculos. Foi um grande clínico e enfatizava a importância de fazer uma anamnese detalhada do paciente e acompanhar sua evolução. Também defendia que um paciente deveria ficar com apenas um médico, senão ele acabaria não confiando em nenhum. Avicena, conhecido como Príncipe dos Médicos, foi um dos maiores filósofos e médicos do Império Islâmico. Sua obra, O Cânone da Medicina, foi uma tentativa de juntar todo o conhecimento médico adquirido até aquele momento. Foi um dos livros mais importantes da história da medicina e se tornou a principal referência para estudantes de medicina no Império Islâmico e na Europa durante 6 séculos. O Cânone incorpora conhecimentos de Galeno e da medicina ayurvédica. Além disso, contém suas próprias teorias. Os médicos árabes eram incompetentes em 2 grandes áreas: ginecologia, pois o pudor os impedia de tratar pacientes mulheres, e cirurgia, devido às proibições de Alá quanto a cortar carne humana, tanto viva quanto morta. Albucases reviveu a cirurgia através da cauterização. Ele desenvolveu métodos para tratar mais de 50 doenças com o fogo. Os ensinamentos de Albucases, associados às proibições de Alá, tornaram o cautério um instrumento nacional na Arábia. Para as patologias que não podiam ser curadas com cauterização, como a extração de farpas e a retirada das amígdalas, Albucases inventou novos instrumentos. Além da cirurgia, Albucases mostrou grande contribuição para a obstetrícia com a invenção do fórceps com lâminas cruzadas e dilatadores.
e de Chauliac resgatou uma boa parte dos instrumentos de Abulcasis no século XIV. Os grandes nomes do califado ocidental foram Avenzoar, Averroá e Maimônides, membros da escola de Córdoba. Avenzoar, o maior médico do califado ocidental, foi um dos poucos homens de sua época a ir contra algumas teorias de Galeno, apesar de admirá-lo profundamente. Sua obra, O Manual Prático de Tratamento e Dietas, está preservada em latim até hoje. As observações clínicas cuidadosas de Avenzoar o levaram a ter ideias originais. Ele foi o primeiro a recomendar a traqueostomia e a alimentação artificial por meio do esôfago ou do... Averroá, aluno e amigo de Avenzoar, se destacou mais na filosofia do que na medicina, por escrever uma série de comentários sobre as obras de Aristóteles. Na medicina, ficou famoso por escrever um famoso compêndio chamado Os Princípios Gerais da Medicina. Maimônides, com frequência criticava Galeno e sustentava pontos de vista opostos ao clássico. Seu tratado sobre higiene pessoal, Tractatus de Regimen Sanitatis, contém importantes conceitos não só de higiene, mas também de dieta. Por serem químicos tão talentosos, os árabes se tornaram ótimos farmacêuticos. Seus manuais de preparo de drogas se tornaram modelo durante toda a Idade Média. Como boticários e botânicos, foram muito originais fornecendo à medicina novos medicamentos, como álcool, arsênico, cânfora, bálsamo, entre outros. Antes do desenvolvimento da medicina árabe, o preparo dos medicamentos era função do médico. Entretanto, com a crescente lista de remédios, os árabes foram forçados a se especializar. Em pouco tempo, a farmacologia foi se tornando uma área diferente da medicina, e o farmacêutico se tornou um profissional respeitado. Como consequência disso, se formaram as primeiras farmácias da humanidade.